Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, tá? No nosso livro de produção de texto. Nós vimos e conhecemos a história das tirinhas, tá? A história da tirinha no Brasil, com Antônio Cedrais, tá? E conhecemos no vídeo anterior também a turma do Chachado. Então a gente vai continuar com a interpretação dessa tirinha. Então vamos lá. Aqui, ó, lá na página 57, na página 58, na verdade, eu tenho a tirinha que nós estamos fazendo a interpretação, tá? Então, é que aquela tirinha onde o Zé Pequeno, ele pega, aproveita que o autor da tirinha está de folga e faz o seu próprio desenho, tá? Com que ele mais gosta. E no último quadrinho, ele fala: adoro quando ele está de folga, tá? Lembrando que são personagens típicos do interior, né, que gostam de andar a cavalo. Tem o, o principal, a principal história dele se passa no sertão, na seca, né? Então tem esse pano de fundo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu tomar. Então, gente, como nós vimos, nas tirinhas é comum o uso de balões, tá? E existem vários tipos de balões. O balão de fala, o balão de pensamento, o balão de grito, tá? E além de representar a fala dos personagens, esses balões eles são empregados para exprimir suas emoções, tá? E para isso apresentam um formato variado, complementando a informação. Como eu disse, a gente pode ver se esse balão é um balão de fala, se é um balão de pensamento, tá? De grito. Então vamos lá. Como a gente viu na tirinha, os três primeiros quadros não apresentam balões, tá? Então a pergunta é a seguinte: a ausência de balões no primeiro, segundo e terceiro quadrinhos compromete, compromete o sentido da tirinha? Por quê? Não. Como nós vimos, no caso daquela tirinha, as imagens são autoexplicativas, não necessitando de outras informações para completar o seu sentido, tá? Caso não houvesse um balão de fala no último quadrinho, o sentido da tirinha seria comprometido? Justifique sua resposta. Aí sim, tá? Pois o leitor saberia apenas que é Zé Pequeno quem desenhou as imagens dos quadrinhos 1, 2 e 3, mas não saberia que Zé Pequeno estava desenhando enquanto seu autor estava de folga, tá bom? Uma tirinha pode ser apresentada apenas por imagens ou pela associação entre imagens e palavras. Observe os quadrinhos da tirinha lida e marque em qual deles há os dois tipos de linguagem. Observem, o primeiro quadrinho apresenta apenas a linguagem não verbal, tá? Apenas imagens. O segundo também. O terceiro quadro também. Agora, no último quadro, eu marco, tá? Por quê? Eu tenho associação entre imagens e palavras, ok? Então, vamos seguir. Lá na página 61, eu tenho aqui uma parte para eu desenhar a minha própria tirinha, tá? Como seria o esboço da minha tirinha? Imagine que você é um personagem de uma tirinha
e está na mesma situação que Zé Pequeno. Faça um esboço no espaço abaixo, indicando o que você desenharia na tirinha se o autor estivesse de folga, tá? Então, eu sou personagem de uma tirinha, o autor da tirinha está de folga, então o que eu posso desenhar, tá? Como nós vimos, a tirinha é uma história apresentada em uma sequência de quadros. A situação ilustrada envolve poucos personagens e ocorre em um tempo e espaço bem delimitado. As tirinhas mostram essencialmente imagens, mas podem conter também textos verbais que complementam as imagens ilustradas. Esse gênero pode ser publicado em diversos veículos de comunicação, como revistas, livros, jornais ou sites da internet, tá? Aqui tem uma sugestão de um site, tá? Que se chama Universo HQ. E o que a gente pode encontrar lá? Pode encontrar informações sobre personagens, autores, filmes baseados em quadrinhos, entre outros tipos de publicações. Além disso, são apresentadas entrevistas, notícias, reportagens, vídeos, podcasts e outras curiosidades sobre o mundo dos quadrinhos, tá bom? Aqui, ó, esse universo está disponível nesse site aqui, tá bom? Agora nós vamos ver o esquematizando, tá? Eu tenho um resumo do gênero tirinha. Então, qual é o público? O público em geral. Qual o objetivo da tirinha? Entreter, ensinar, divertir o leitor, tá? Como a gente viu, principais características. É organizado em quadros dispostos em uma sequência, geralmente na horizontal, tá? Pode apresentar apenas imagens ou imagens associadas a textos. Pode apresentar balões de falas, tá? Como também balões de pensamentos. Então, vamos seguir aqui, ó. Na página 62, eu tenho um exemplo de linguagem. Na página 62, eu tenho um exemplo de linguagem verbal, não verbal e mista, tá? Vamos lá. A linguagem é algo que faz parte do ser humano. No nosso dia a dia, ela é empregada de diversas formas para estabelecer a comunicação. Quando fala ou escreve, o ser humano faz uso da chamada linguagem verbal, empregando para isso palavras. Fazemos uso da linguagem não verbal, tá? Quando usamos tanto a linguagem não verbal, de modo que elas se complementem, estamos usando uma linguagem mista. Quando a gente usa a linguagem não verbal associada com a verbal, tá? Veja a seguir um cartoon que apresenta uma importante crítica sobre uma situação cotidiana. Então a gente consegue ver que esse cartoon ele apresenta apenas imagem, tá? Não tem nenhuma fala, né, para complementar essa imagem, não tem nenhuma escrita, tá? Eu quis dizer balão de fala. Então vamos lá. Que linguagem é empregada nesse cartoon se ele tem apenas imagem? É o que nós chamamos de linguagem não verbal, tá? Apesar de ter uma linguagem não verbal, apenas não verbal, esse cartoon ele consegue passar uma mensagem e a gente consegue entender qual é a crítica que é feita por ele, tá?
Nós vemos pessoas que um lugar que está simulando o transporte público e pessoas nesse transporte. Só que esse transporte ele é comparado a uma lata de sardinha, ou seja, onde todos estão bem próximos, bem apertados, tá? Então, se o trabalhador, se a pessoa que usa o metrô, ou trem, ou ônibus, ela paga por uma passagem, ela paga por um serviço, o que, que deveria acontecer? Deveria ser prestado um serviço de qualidade. Então, essa é a crítica. Esse serviço, ele não está sendo prestado, tá? A imagem do cartoon remete-se a uma cena do cotidiano, como eu afirmei, tá? Explique essa cena. Cena cotidiana de pessoas em um meio de transporte coletivo público apertado, deixando-as como se fossem sardinhas enlatadas. Qual crítica é possível identificar nesse cartoon? A crítica identificada é o problema da superlotação do transporte coletivo público, né? E mesmo num cenário atual de pandemia, os governantes eles têm dificuldade, né, para prestar um serviço de qualidade. Lembrando que esse serviço ele é pago, né? Então tem que haver cobranças também. Vamos lá. Agora, leia a receita a seguir. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, vampiro enganado, tá? Ingredientes: um copo de suco, de uva, cenoura, tem todos os ingredientes, o modo de fazer, tá? E as informações necessárias, as orientações necessárias para eu realizar essa receita. Então, qual é o tipo de linguagem? A gente viu que a linguagem utilizada usa apenas palavras, né? Então, como eu chamo essa linguagem? Esse texto emprega a linguagem verbal. Se essa receita fosse composta apenas por imagens, fotografias ou ilustrações, indicando os ingredientes e o modo de preparo, a compreensão seria a mesma? Por quê? Talvez porque, para uma boa compreensão, nesse caso, as imagens teriam de ser muito precisas, muito parecidas com o que está sendo feito ali, tá? Indicando as quantidades, os ingredientes e o passo a passo para o preparo. Em receitas mais complexas, a compreensão poderia ser comprometida. Porque é muito mais comum eu utilizar a linguagem verbal, tá? Para ensinar, orientar a fazer uma receita, do que apenas associação de imagens, tá? Olha aqui essa tirinha, ó. Puxa, estou no meu sonho. Isso quer dizer que eu posso fazer o que me der na telha. Uau, por onde começo? Aí ele vai e volta a dormir. Para se comunicar com o leitor, nessa tirinha foi empregada uma linguagem mista, ou seja, misturada, tá? É uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. A verbal eu tenho por meio das palavras. A não verbal eu tenho pela associação, perdão, pelas imagens. E a mista eu tenho pela associação da linguagem verbal e não verbal, tá? Nessa tirinha, o texto verbal. Então vamos lá. Para se comunicar com o leitor, nessa tirinha foi empregada uma linguagem mista, linguagem verbal e não verbal. Explique a relação entre essas duas imagens nesse contexto. Nessa tirinha, o texto verbal complementa o texto não verbal. Isto é, ajuda na compreensão das imagens do contexto da história, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 64, ok? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.